A graça e a paz do Senhor Jesus, meus irmãos. Mais um devocional. Eu convido você a abrir a sua Bíblia na carta aos Efésios. Nós continuamos estudando o capítulo de número 3. E nós vamos hoje estudar a partir do versículo 2. Efésios 3:2 diz assim: Certamente vocês ouviram falar da responsabilidade imposta a mim em favor de vocês pela graça de Deus. Isto é, o mistério que me foi dado a conhecer por revelação, como já lhes escrevi brevemente. Ao lerem isso, vocês poderão entender a minha compreensão do mistério de Cristo. Esse mistério não foi dado a conhecer aos homens de outras gerações, mas agora foi revelado pelo Espírito Santo aos santos apóstolos e profetas de Deus, a saber que, mediante o Evangelho, os gentios são co-herdeiros com Israel, membros do mesmo corpo e co-participantes da promessa em Cristo Jesus. Que Deus possa nos abençoar e falar profundamente ao nosso coração. Bom, como nós estamos estudando o capítulo 3, é sempre importante lembrar a primeira afirmação que Paulo faz. Paulo, no versículo 1, diz: Eu sou escravo de Cristo Jesus por amor a vocês. Ele está falando com os gentios, ele está falando com o povo que não faz parte do povo judeu, o povo que não faz parte do povo escolhido. E essa declaração é muito importante. É muito importante porque Paulo ele vai declarar: eu sou escravo de Jesus. Então, em primeiro lugar, Paulo deixa claro: olha, eu sirvo a vocês, mas eu sirvo a vocês porque eu sou escravo do Cristo. Eu sirvo a vocês porque eu sirvo a Jesus e Jesus me revelou. Nós lemos aqui nos versículos que Paulo vai falar sobre o mistério que Cristo revelou a ele, sobre a responsabilidade que lhe foi entregue. Nós conhecemos a história de Paulo, que é possível ver lá em Atos, a partir do capítulo de número 9. Nós vemos que Paulo encontrou Jesus em um momento em que ele perseguia os cristãos. Em um momento em que ele, como um judeu, como cidadão romano, ele não era a favor de toda a ideia, toda a ideologia que o cristianismo estava passando, de que gentios agora seriam salvos, de que o Cristo seria o Messias. Paulo era contra tudo isso. E aí ele vai falar aqui: olha, me foi revelado. Me foi revelado uma coisa que não foi revelada aos outros homens do passado. Tudo isso que Paulo está falando é sobre essa declaração: eu sirvo Jesus. Eu sirvo Jesus por amor a gentios. A trajetória de Jesus aqui na Terra foi uma trajetória onde diversas vezes Jesus dizia: olha, eu amo o mundo. Meu Pai amou o mundo. Olha, eu amo todos aqueles que carregam a própria cruz, aqueles que me seguem. Jesus não definiu mais que o amor, a escolha de Deus era para o povo hebreu, para o povo judeu. Não, agora todos aqueles que me aceitarem, todos aqueles que me seguirem, estes são os meus. E para os judeus isso é algo muito forte. Para nós, muitas vezes, é muito difícil. Pode parecer que não. Pode parecer que esse é um ensinamento fácil. A não distinção de pessoas. Mas não é um ensinamento fácil. Paulo está dizendo aqui: olha, foi preciso que o Espírito me revelasse. Foi preciso que o Senhor me explicasse que todos que o encontrarem são meus irmãos. Foi preciso que o Senhor, que o Espírito Santo explicasse aos apóstolos. No passado, os judeus não entenderam isso. Os judeus se uniram como povo, se juntaram num reino e eles não dialogavam, eles não ensinavam outros, eles achavam que era tudo deles. O Senhor precisou me explicar. O Senhor precisa nos explicar isso hoje. Todo o capítulo 3, como nós falamos no devocional anterior, todo o capítulo 3 vai falar sobre serviço, sobre estar
em união com o seu povo, em amar o seu próximo. E isso é uma coisa que nós precisamos aprender. Nós temos visto cenários de guerras globais. Nós temos visto o cenário de Israel e da Palestina. Nós temos visto a Rússia. E nós normalmente tomamos lados. Não, porque o povo hebreu já sofreu demais, então os palestinos, os terroristas, nós tomamos lados quando falamos sobre criminalidade. Não, porque o povo... E o Senhor está falando, olha, vocês precisam aprender a servir, mesmo aqueles que vocês não consideram dignos do meu amor. Todo aquele que me conhecer será seu irmão. Então você precisa amá-lo, você precisa aprender a amá-lo, independente dos atos dele. Porque você precisa levar ele a me conhecer. Paulo vai falar um pouquinho mais sobre isso, sobre essa tarefa, essa responsabilidade que ele recebeu, de levar os gentios, aqueles que estão no pecado, aqueles que estão na maldade, a conhecerem o Senhor. E quando eles conhecem o Senhor, eles são filhos e filhas, são irmãos e irmãs, e Paulo os serve. E nós devemos fazer assim. Que o Senhor possa firmar essa palavra no nosso coração, na nossa mente e em nossas ações. Que Deus te abençoe.